Bom dia, senhores conselheiros. Então, vamos dar início aqui à nossa reunião do mês de agosto de 2020. Então, vamos fazer agora a sessão do dia 11 de agosto de 2020, às 9 horas. Estão presentes os conselheiros Roberto Silva Júnior, José Eduardo Dornella Souza, Lisandro Rodrigues de Souza, deixa eu ver pela ordem aqui, né? O Rogério Garcia Pérez, Giovana Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e eu, Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Só para dar um alô aí, né? Conselheiro Roberto, bom dia, tudo bem? Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Conselheiro Dornelas, tudo bom bem? Dia, colegas. Bom dia. Conselheiro Lisandro. Bom dia. Conselheira Giovana. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Conselheiro Rogério. Bom dia, presidente, colegas. Conselheiro Lucas. Bom dia. E a conselheira Bianca, né? Bom dia a todos. Então, vamos lá, senhores, sem maiores delongas, né? Nós vamos iniciar a sessão priorizando os processos em que há pedido de sustentação oral, que são os itens 9, que é o paradigma do 10, e o item 11, né, o contribuinte é STE, Sul Transmissora de Energia S.A., o relator é o conselheiro Dornelas, e nós teremos sustentação oral. Eu peço a Tainá, do nosso apoio, que solicite ao patrono, ao doutor Leandro, que ingresse na sala para iniciarmos o julgamento. Então, nós vamos aguardar o patrono ingressar na sala e, na sequência, eu passo a palavra para o conselheiro Dornelas. Vamos aguardar, então. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigado. Item 9. Doutor Leandro, seu processo será julgado agora. Por favor, a mensagem privada. Só observe aí se eu já coloquei a numeração de vocês. Eu acho que sim. Eu acabei. Item 9, doutor Leandro, seu processo será julgado agora. Podem olhar para nós. Aberto. Olá. Bom dia, doutor Leandro. Acho que você está com o microfone no mudo. Acho que está mudo o microfone do senhor. Ali embaixo tem bem embaixo da tela, na parte central, tem 3 partes, né? Um microfone, acho que agora sim. Vamos ver. Pode falar para a gente ver se está tudo ok, doutor Leandro? Não estamos ouvindo. O microfone dele está fechado. Ele abriu agora o microfone, mas continuou. Deve ser no computador lá, no lado direito, lá. Ele mexia ali. Deve ser. Doutor Leandro, a gente não está ouvindo o senhor. Se o senhor clicar abaixo à direita no aplicativo, tem uns 3 pontinhos ali, mais ações. E talvez a configuração abaixo à direita. Se eu clicar mais ações, aí tem gerenciar qualidade. Ou, melhor, né, até tem o configurações também, desculpa, configurações. E vai ter um ali que é o vídeo, que é o áudio.
provavelmente ele não está habilitado pro fone de ouvido, pro microfone do fone. Me ouvem agora? Ah, agora sim. Obrigado. Okay. Essas coisas acontecem, doutor Leandro. A gente também já passou pelos mesmos problemas. Então, vamos fazer o seguinte, doutor Leandro. O conselheiro Dornelas, então, vai iniciar o relato do item 9 da pauta STE Sul Transmissora de Energia SA. O que eu vejo aqui é que o item 9 é o paradigma do item 10 da pauta, né? Então, o resultado do item 9 aplica-se para o item 10, e o conselheiro Dornelas também é o relator do item 11 da pauta. Pergunto para o senhor, doutor Leandro, se o senhor vai conseguir fazer a sustentação oral dos dois ao mesmo tempo, ou o senhor prefere fazer separadamente? Eu vou fazer dos dois ao mesmo tempo, do item 9 ao item 12. O conselheiro Dornelas nos comentou que eles são bem parecidos. Então, eu vou pedir para o conselheiro Dornelas, então, fazer o relato. Até se já puder falar de todos os processos, conselheiro Dornelas, a gente agradece, tá certo? Tá. Então, eu passo a palavra para o conselheiro Dornelas e, ao final do relatório, eu passo a palavra novamente para o doutor Leandro aí nos brindar com a sustentação oral. A palavra ao conselheiro Dornelas. Então, vamos lá. Bem, o primeiro processo é o final 33, 2009-33. Eles mudam, na verdade, em razão do PERDECOMP, mas é o mesmo direito creditório pleiteado. Então, eu coloquei em verde aqui o número do PERDECOMP, mas é óbvio que eu vou tirar esse número, né? Daí verde por isso. Então, esse primeiro também é uma DECOMP eletrônica, onde interessada dessa declaração, dessa compensação, utiliza crédito de pagamento indevido ao maior de IRPJ. Trata-se de uma empresa de lucro real trimestral, onde ele efetuou o pagamento do segundo trimestre de 2000 e alguma coisa, que eu não coloquei as datas aqui mais, né? Deixa eu ver se está aqui. Coloquei, sim. Segundo trimestre de 2005, com débito diverso. Então, nesse caso aqui é o COFINS com débito tributo próprio. Então, por meio de despacho decisório, a DRF analisou o pedido formulado, decidiu por indeferi-lo e argumentou que não existe direito creditório postulado, por constatar que o valor recolhido foi alocado integralmente a débito de idêntico valor, informado em DCTF. Então, por sua vez, a DRJ manteve os termos do despacho decisório nesse processo aqui, não conhecendo os argumentos declinados na manifestação, por entender que a discussão da existência ou não do crédito pleiteado foi resolvida em desfavor do contribuinte quando danado DECOMP do objeto do processo o outro, o 2009-76, entenderam? Lá, naquela oportunidade, a DRF, por meio do acordo X, concluiu pela inexistência do crédito. Então, o contribuinte, ele entra em recurso, ele aduz, né, em recurso que recolhe o imposto de renda pelo lucro real na forma trimestral, que preencheu corretamente esse DF original, refletiu um débito que DRPJ relativo ao período a ser pago em 3 parcelas. Este débito, contudo, não constava no DPJ 2006, que indicava um saldo negativo de RPJ, ou seja, DPJ e DCTF não eram compatíveis. Sustenta que a documentação acostada em conjunto com os esclarecimentos prestados demonstra que as informações foram equivocadas, aquelas constantes no DCTF originária, mas essas informações não podem servir de base para que não se conheça o crédito pleiteado passivo de compensação. Noticia, aí ele justifica
o porquê da incompatibilidade, noticia que o crédito em questão relativo ao segundo trimestre de 2005 foi reconhecido pela própria Receita. Assim, antes disso aí, ele disse que esse crédito, que são 3 parcelas, nós estamos julgando um e tem um outro aí, que é o do 76. Então, ele disse que essa outra parcela aí, pelo que eu entendi, noticia que o crédito em questão, relativo ao segundo trimestre de 2005, foi reconhecido pela própria Receita quando homologou a compensação efetuada no PDCOMP final 8486, que não é nenhum desses 2 processos que está comigo. E parece também que não é nenhum que o Fernando está. Eu não olhei do Fernando. Esclarece que o pagamento devido alegado decorreu do fato de ter inicialmente considerado a receita de variação cabial ativa para fim de apuração de imposto, mas, posteriormente, valendo-se da possibilidade de adotar o regime de caixa para o reconhecimento de tal receita, excluiu o valor correspondente a essa receita da base de cálculo do imposto de renda. Então, com esse relato, eu encerro minha participação por hora. O outro, 2007,5, então, como eu de passagem eu falei aqui, ele se trata do mesmo crédito, certo? Do mesmo crédito, obviamente outra DECOMP, onde também ele pretende fazer a compensação com seus tributos. Ao contrário do que aconteceu no primeiro DECOMP, nesse aqui a DRJ, obviamente, não conheceu dos argumentos, porque lá no outro ele não conheceu os argumentos. Na maioria do colegiado, né? Nesse aqui, ele julgou por falta de provas, disse que não tinha prova do direito alegado. Em recurso, em ambos processos, o contribuinte traz documentos, o catatal documentos, sei lá, acho que são 7 ou 6 volumes lá de documentos, com o objetivo de comprovar o crédito postulado. Esse é o relatório, presidente, dos 2 processos. Certo. Muito obrigado, conselheiro Dornelas. Então, agora eu passo a palavra para o doutor Leandro, que fará a sustentação oral. Doutor Leandro, o senhor está com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores conselheiros, senhores relatores José Eduardo Dornelas e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Eu falo em nome da STE Sul Transmissora de Energia S.A. Essa sustentação oral, como dito antes, ela servirá para os itens 9 a 12 da pauta de julgamento, pela semelhança que há entre as matérias ali discutidas. E serei rápido, até porque a matéria é relativamente conhecida, porque a empresa tem outros casos já foram a julgamento, inclusive nessa turma. E esses casos, eles cuidam de recursos voluntários interpostos contra acordos da DRJ que julgaram improcedentes as manifestações de inconformidades tendentes a reformar a decisão que negou a homologação de compensações realizadas, e as negativas se deram por 2 motivos. Ou por considerar que o direito creditório já teria sido analisado em outro processo, em outro PAF correlacionado, ou porque não encontrou nos autos documentação suficiente para atestar a comprovação do erro na confecção da DCTF que deu origem ao crédito, aos créditos aqui discutidos. Então, de início, abordamos que os acordos recorridos, eles incorrem em violações dos princípios da verdade material, da moralidade administrativa, da vedação ao enriquecimento ilícito e da eficiência administrativa. Isso na medida em que os acordos da DRJ, eles nem sequer analisaram o mérito do direito creditório perseguido pela recorrente. Simplesmente por alegar, seja porque já existe um outro processo administrativo em que se discutia crédito correlacionado, seja porque considerou que não havia documentação. Poderia ter oportunizado, enfim, a apresentação de documentos pelo contribuinte, que o fez agora em sede recursal, para afastar qualquer dúvida, e se pede a análise documental em sede recursal.
E, além disso, é preciso esclarecer que o crédito oriundo, o crédito é oriundo de pagamento indevido ou a maior de RPJ na parcela do segundo trimestre de 2005, porque naquele período o contribuinte não apurou saldo devedor de RPJ, ele apurou, na verdade, saldo negativo. E ele acabou lançando uma informação equivocada na DCTF daquele período e deu origem a todo esse equívoco, impediu o encontro de contas correto. E essa DCTF do período do segundo trimestre de 2005, ela foi retificada a posterior, inclusive foi informado nos autos. A recorrente, inclusive, só para deixar registrado, num dos casos, ela apurou saldo negativo só em um dos casos de R$ 117.160, enquanto que registrou equivocadamente na DCTF do período um recolhimento, um valor devido, equivocado, de R$ 572.589,60, paga em 3 parcelas. Essa é a origem do crédito discutido. A DIPJ do ano 2006 também foi juntada aos autos, faz prova, todas as linhas, especialmente com atenção às linhas 13, 15, linha 4, linha 5, linha 1 e 3 da DIPJ 2006, se verifica que o crédito perseguido pelo contribuinte, ele tem respaldo na documentação juntada e ele é existente. Em suma, a matéria exige uma análise apurada, inclusive, especialmente da documentação juntada posterior pelo contribuinte. Com essas singelas razões, a gente reitera o pedido de provimento dos recursos interpostos pela recorrente. Muito obrigado. Leandro, obrigado pela sustentação oral. De imediato eu passo a palavra para o conselheiro Dornelas para proferir seu voto. Tá. Eu não vou ler o voto, certo? Se vocês entenderam bem a situação que está em exame, né? Ele é lucro real trimestral, afirma que recolheu de forma indevida porque teve saldo negativo ao invés de recolhimento ao invés de pagamento de imposto, mas recolheu no trimestre o saldo negativo. Ele não está pedindo, não está mudando sua forma tributacional, é trimestral, certo? O saldo negativo é apurado de forma trimestral também. Então, digo mais, nesse primeiro processo que a gente está julgando, o final 33, a decisão lá embaixo da DRJ foi por maioria, certo? Um dos conselheiros, que foi Ricardo, mas não é Ricardo nosso, não, acho que foi para o Ricardo. Embora seja Ricardo Araújo, enfim. Ele deu provimento ao recurso contribuinte. Ele deu provimento ao recurso contribuinte baseado unicamente nas afirmações, nas informações constantes em declarações do contribuinte, certo? Trata-se aqui de uma retificação de DCTF que foi após o despacho decisório. Então, o contribuinte também deixou isso claro aqui, que foi após, até porque se fosse antes, nem subia para a gente, né? Então, os fatos são isso aí, basicamente. Então, eu não estou adotando a linha do voto vencedor, do voto vencido no processo lá, exatamente porque a gente tem decidido aqui, e eu tenho perfilhado esse entendimento, que quando há alteração da matéria tributável, né, quando há redução de imposto a recolher, ele existe onde
essas informações devem estar baseadas em documentos fiscais e contábeis, não unicamente numa retificação de uma obrigação acessória. Ainda que ele tenha feito a retificação posterior, e hoje, realmente, de acordo com o sistema da Receita, está batendo a DCTF retificadora com a DIPJ, pelo menos essa afirmação consta expressamente na adesão da RJ, a gente tem decidido dessa forma. Então, por coerência, eu estou acatando os documentos juntados no recurso voluntário, e como sobre eles não houve nenhuma manifestação, nenhuma análise da unidade, eu estou oportunizando para que se faça isso. Inclusive, eu peço para que sejam juntados essa decisão do PDCOMP final 8446, o contribuinte juntou uma tela, eu acho, ou um recibo, não sei, um documento 5 no seu recurso, até documento 5, contribuinte. Nesse documento 5 é apenas uma tela dizendo que o crédito foi homologado e também se trata de origem do pagamento devido, mas não dá para saber exatamente se refere a esse período, que é o segundo trimestre de 2005, né? Então, eu peço para juntar e, obviamente, aferir a existência do direito creditório postulado, com análise do documento juntado, inclusive a sua disponibilidade, e oportunizando ao contribuinte, caso necessite de outros elementos de prova, que homologou a compensação ou que a apresentação de novos documentos ou esclarecimentos. Ao final, o relatório conclusivo, e depois vai oportunizar o contribuinte que se manifesta, aquele prazo de 30 dias, de acordo com o parágrafo 1 do artigo 35, do decreto de 2011, e na sequência o processo vem para que a gente possa julgar. Então, colegas, eu estou encaminhando meu voto para diligência em ambos os processos. O segundo também, até porque é a mesma coisa, é o mesmo direito creditório alegado. Bom, vamos lá. Então, eu também estava dando uma olhada aqui nos processos, né? O que acontece? Era lucro real trimestral. Lógico, aqui a gente não vai falar de estimativa porque é trimestral. Então, o contribuinte, ele confessou em DCTF um débito e ele utilizou aquela prerrogativa de paga, porque o lucro real trimestral, o contribuinte pode pagar numa parcela só ou pode pagar em 3 parcelas. Então, o contribuinte utilizou a prerrogativa de pagar o imposto devido trimestralmente em 3 parcelas. Então, vamos supor lá, era junho, né? Era o segundo trimestre, ele pagou julho, agosto, setembro, e por isso que há, às vezes, 3 pedidos atrelados ao mesmo trimestre, porque para cada DARF que ele pagou, ele apresentou um pedido de decomp, tá? O que acontece? A unidade de origem, um primeiro processo desse, que, se eu não me engano, é o item 10 da pauta, o primeiro processo, a unidade de origem, que o contribuinte fez, ele falou, olha, o que foi apontado na unidade de origem, no despacho decisório, é que não batia a DCTF com a DIPJ. Ele falou que não tinha retificado. Ele apresentou a retificadora, falou, olha, agora está tudo batendo. Chegou lá, a DRJ disse, olha, você não comprovou a prova do erro que justificou essa alteração na DCTF. Aí o contribuinte apresentou o recurso aqui, é um dos processos. O que acontece? Quando chegou no segundo pagamento, né, eram 3 pagamentos, no segundo pagamento daquele trimestre, que o processo chegou na DRJ, nas mesmas condições, o relator, que foi o que o Dornelas comentou, olhou e falou, olha, eu olhei aqui, ele retificou a DCTF, o valor do pagamento feito está disponível, não está alocado a nenhum débito, o que está na DCTF bate com o que está na DIPJ, estou dando provimento ao recurso. Foi vencido, porque os outros colegas disseram o seguinte, olha, como em outro processo, a gente já analisou o direito de crédito do segundo trimestre de 2005, acho que é isso, né, Dornelas? A gente não vai reanalisar, porque já foi analisado naquele processo. Inclusive, ele diz, o processo está no CARF para exame, que é um desses que a gente vai analisar aqui. Então, a DRJ olhou uma vez e disse que, como ele não trouxe documentos
ele não aceitava a retificadora, porque não tinha prova, né, de qual foi o erro. E depois, nos outros processos, eles disseram, como a gente já olhou no anterior, não vamos analisar o mérito nesse segundo de novo. E parece que é isso, né, Dornelas, o cenário. O conselheiro Dornelas está dizendo, olha, eu olhando aqui, em princípio está tudo certo, mas como não chegou a ser analisado em nenhum momento essa documentação, ele está propondo aí a conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de origem se manifeste, né? Se vencido, está aqui minha proposta lá embaixo. Uhum, já vi. Senhores, é isso. Dúvidas? Só consertando que o despacho decisório ele deferiu porque o débito, o pagamento do suposto pagamento devido estava alocado em débito declarado em CTF, porque não tinha ainda feito a retificação. É isso. Esse é o fato. Esses são os fatos. Obrigado, conselheiro Dornelas. Conselheiro Roberto, quer... Sim. Eu queria perguntar ao relator se o contribuinte chegou a explicitar qual seria o erro, qual foi o erro que gerou a apuração incorreta. Eu até coloquei aqui no relatório. Esclarece que o pagamento indevido alegado decorreu do fato de ter inicialmente considerado a receita de variação cambial ativa para fim de apuração de imposto, mas, posteriormente, valendo-se da possibilidade de adotar o regime de caixa para o reconhecimento de tal receita, excluiu o valor correspondente a essa receita da base de cálculo do imposto de renda. Essa é a justificação do contribuinte. A justificativa, desculpa. Eu me lembrava de ter ouvido você fazer essa referência. E aí eu fico a me perguntar se houve de fato um erro ou se o contribuinte fez a opção pelo regime de competência para reconhecimento da receita de variação cambial. Pelo relato aí que você fez, ele posteriormente se deu conta de que poderia utilizar o regime de caixa. Então, ele tardiamente recalculou o resultado levando em conta o regime de caixa. Essa que é a dúvida que me... Entendi. Eu entendo o que você falou, conselheiro, e assim, eu posso colocar nesse item 2, porque esse é um assunto que a gente vai se debater na volta, né? Então, colocar assim, aferir a existência do creditório, inclusive quanto ao erro, de fato, alegado. O que vocês acham? Que eu entendi que o conselheiro Roberto, acho que, né, que eu entendi, estou até buscando o dispositivo, porque há um dispositivo na lei, e aí precisa ver até qual foi o período de apuração, porque isso variou ao longo do tempo, né? Então, lá no começo, era sempre pelo regime de competência. Isso começou a dar muito problema, na época real tinha máxima de desvalorização, aí o contribuinte tinha uma variação cambial, às vezes, gigante, daqui a pouco o dólar caía novamente e ele não tinha como abater isso. E depois isso foi sendo alterado ao longo do tempo. Depois o legislador deixava o contribuinte optar, e eu acho que é aí que o Roberto acho que está preocupado, porque, se eu não me engano, era na DCTF de janeiro, ou alguma coisa assim, que o contribuinte informava ou adotava qual o caminho que ele queria seguir. Eu quero... porque eu acho que, se eu não me engano, a última alteração que teve, se disse que agora é caixa. Se o contribuinte quiser fazer por competência, ele poderia fazer por competência. Eu acho que o conselheiro Roberto está preocupado se a gente já está adentrando nesse mérito. É isso, conselheiro Roberto? O que me parece é o seguinte: se ele tinha, naquele período, a opção de tributar segundo o regime de competência e o segundo regime de caixa, e ele optou pelo regime de competência, não houve propriamente um erro. Houve uma opção que lhe se mostrou desvantajosa no futuro. Então, isso não é passeio. Nesse caso, essa retificação do contribuinte não é cabível, a meu juízo.
e, consequentemente, ele não teria direito ao crédito. Então, se essa situação já fosse clara para nós agora, me parece que já seria possível, pelo menos nesse ponto, votar o mérito. E veja só, Roberto, mas ainda tem algumas peculiaridades, tá? Porque eu me lembro também que nessas alterações que foram feitas, eles colocaram ainda uma situação de exceção, dizendo que o contribuinte poderia alterar se o câmbio tivesse variação de X% ao longo do período. Daí eu acho que sai uma portaria do ministro, alguma coisa nesse sentido, e o contribuinte poderia, mesmo numa hipótese de ter escolhido, por exemplo, eu vou fazer pela competência, ter escolhido trocar para Caixa. São 10% a diferença. 10%, né, Rogério? Então, eu digo assim, teria que ver exatamente, até porque você vê, isso aqui é 2005, né? Teve MP 2158, né? O artigo 30 fala que a partir de 1 de janeiro de 2000, as variações monetárias poderão ser competência ou Caixa, né? Aí ele fala que a opção da pessoa jurídica poderão ser consideradas na base de cálculo segundo o regime de competência. Mas veja bem, de qualquer jeito ninguém olhou isso, né? Não. Presidente, se me permite, pela ordem, por favor, doutor Leandro, só para esclarecer que não houve arrependimento posterior quanto ao regime de Caixa ou competência. O contribuinte optou, no início do ano calendário 2005, pelo regime de Caixa para fim de consideração das receitas de variações cambiais. É um fato. Tá ok, doutor Leandro. De todo jeito, nunca ninguém olhou isso aí, viu, Roberto? É um assunto que eu estou olhando. Na verdade, eu posso colocar na diligência alguma coisa do tipo. Eu gostaria que vocês me sugerissem a redação. Caso seja a proposta de diligência vencida, né? Eu acho que seria interessante só colocar para a unidade de origem atentar se o contribuinte optou ou não pelo regime de Caixa ou de competência, né, e, se for o caso, atente ao contribuinte para fazer esse esclarecimento aí, para chegar ao processo em condições da gente julgar, né? Porque, como a unidade de origem simplesmente acabou não aceitando porque a DCTF não estava retificada, né? Tá alocada na DCTF. Depois a DRJ falou, olha, você apresentou a retificadora, mas não mostrou o porquê está errado. Isso acabou chegando para a gente só agora, né? Eu acho que necessita voltar lá mesmo, na unidade de origem, fazer esse esclarecimento. O patrono está nos afirmando aqui que aí ele teria feito no primeiro trimestre, inclusive, que não é nem objeto aqui do nosso exame, né? Ele teria feito a opção pelo regime de Caixa, mas na hora de fazer o cálculo e incluir no DCTF do segundo trimestre, eles acabaram pegando, porque é mais fácil você pegar pela contabilidade, né? A contabilidade já, pelo regime de competência, eles devem ter pego direto da contabilidade e esqueceram de fazer o ajuste. Acho que me parece que é isso, né, doutor Leandro, que o senhor está afirmando, né? Sim. Tá certo. Eu acho que a minha sugestão é que a gente coloque isso. Conselheira Giovana pediu a palavra. Eu lembrando agora de um processo que eu tive no mês passado, não sei se vocês lembram, ele envolvia um pouco essa discussão, mas a questão era a seguinte: o contribuinte, ele tinha recalculado o resultado das receitas de variação cambial, e aí tinha toda essa legislação, só que o que é que acontece? Quando ele opta, ele queria, realmente, a legislação mudou, ele poderia adotar o regime de Caixa ou de competência. Na verdade, até a regra geral, nesse caso, seria o Caixa, ele poderia optar pela regime de competência para apuração do resultado de variação cambial. Aí tem um detalhe, que era exatamente a questão desse processo que a gente julgou, que ele teria que adotar o mesmo regime para o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, para o resultado da variação cambial. Então, assim, eu já vou adiantar um pouco o meu voto, que eu pretendo acompanhar o relator na proposta de diligência, mas eu acho que a gente pode especificar um pouco mais e a gente vai poder, digamos, tirar a prova se realmente o contribuinte optou pelo regime de Caixa ou competência,
pedindo, inclusive, para que a unidade de origem confirme se o regime de caixa ele foi adotado para o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, como diz a norma, que tem que ser uniforme para os 4 tributos em relação ao resultado da variação cambial, entendeu? Então, talvez a gente pudesse, nesse sentido, assim, verificar, pedir para a verificação da opção, né, do contribuinte em relação ao resultado da variação cambial. Pedindo que a unidade de origem confirme se o regime de caixa adotado foi também para a conta social, PIS e COFINS, né? Deixa eu só fazer um... isso. Deixa eu fazer um comentário a esse respeito, né? Esse aqui é de RPJ. Suponhamos que ele tivesse feito só para o IRPJ. Isso invalidaria a opção dele aqui ou caberia ao fisco ter mexido no CSLL, PIS e COFINS, já que ele optou pelo regime na minha perspectiva, caberia o lançamento. Mas para outros não, né, Fernando? Não. Para outros não. Acho que é importante o que Giovana colocou aqui. Pode deixar em aberto. Na minha perspectiva, cabe o lançamento, que no caso, me parece que houve. Mas para outros não. É importante que o doutor Leandro está acompanhando nossas discussões aqui. É importante que daí ele já tem bastante, digamos assim, insumos, né? Para quando for se manifestar, pode ser que tenha alguma variação de entendimento do colegiado no retorno, né? Eu ia dizer a questão na verdade, eu acho que isso é importante, principalmente para a questão do Roberto, eu estou vendo que ele quer falar também, o conselheiro Roberto, que é o seguinte, digamos que ele tenha optado para o PIS e para a COFINS pelo regime de competência, o que levaria a crer que não houve, de fato, na verdade, uma opção e que, de fato, é regime de competência e não seria regime de caixa e não haveria esse saldo negativo no trimestre alegado. E, nesse caso, eu estaria, né, disposto, no caso, a negar provimento, porque o que está se alegando não, ele adotou o regime de caixa, só que na hora de apurar ali, esqueceu e botou competência. Mas se ele colocou o regime de competência para os outros, era competência mesmo, e não cabe essa retificação da DCTF. Eu vou adiantar isso, acho que o Roberto vai falar. Se eu não me engano, essa informação vai explicitamente na DCTF, né? Se o contribuinte tem algum local que ele marca ali se ele queria o regime de competência. Eu acho, tá? Mas a gente pode confirmar isso. Eu vejo que a observação da conselheira Giovana, ela é pertinente para confirmar que houve uma efetiva opção. Não é para envolver lançamento do PIS, mas apenas para corroborar a afirmação que o contribuinte faz. O doutor Giovana está dizendo o seguinte, não é possível que ele tinha preenchido tudo pelo regime de competência, né, ou vamos supor, e agora ele quer trocar para o regime de caixa só o IRPJ né, é isso que ela está colocando. Eu não tenho nenhum óbice, aí vamos ver o que eu pedi para a unidade de origem abordar isso, né, Dornelas? E apresentar, obviamente, para o patrono, para no retorno a gente poder bater o martelo a esse respeito. É isso aí, presidente. Eu já notei aqui, viu, as pertinentes observações dos amigos e colegas. E até, não sei se talvez para o Lisandro seja importante a questão das provas, né, Lisandro? Me parece aqui que não é nem muito um caso daquela questão de aceitar só pela verdade material a prova no recurso, né? Me parece que só na DRJ que a DRJ, porque primeiro, olha, sua DCTF está alocada aqui, o débito está alocado na DCTF. Ele falou, olha, tá bom, então eu resolvi o problema. E mandou para a DRJ. Quando chegou na DRJ, a DRJ falou, não, mas não precisava só isso, precisava ter provado qual foi o erro, trazido a documentação. Eu acho que foi esse o ponto que também me parece uma maneira de contrapor um pouco o argumento novo, né, inserido pela DRJ. Senhores... Está documento analisado. Isso. Então, senhores, alguma dúvida ou podemos seguir para a votação?
Podemos? Conselheiro Roberto. Acompanho o relator. Obrigado. Então, o conselheiro Dornelas é o relator. Conselheiro Lisandro. Acompanho o relator. Conselheiro Rogério. Acompanho o relator. Conselheira Giovana. Acompanho o relator. Conselheiro Lucas. Acompanho o relator. Conselheira Bianca. Acompanho o relator, presidente. Então, eu também acompanho o relator. Então, nós vamos ter dos itens 9 ao item 12, né? O 9 é o paradigma do 10, o 11 é o paradigma do 12. Os 4 processos estão sendo convertidos em diligência, nos termos do voto do relator. Julgados, então, os itens 9 a 12 da pauta. Certo, doutor Leandro? Certo, obrigado. Obrigado, presidente. Tá ok, então, doutor Leandro. A gente agradece, então, a participação do senhor e a gente vai dar sequência no julgamento. Aguardamos o senhor numa sessão presidencial lá em Brasília, para que a gente possa nos ver lá. Ok? Obrigado, doutor Leandro. Obrigado, bom trabalho. Bom trabalho. Certo, pessoal. Então, itens 9 a 12 da pauta vencidos. Retornamos, não há nenhum pedido de sustentação oral ou de acompanhamento nos processos da manhã. Que eu coloquei aqui na diligência, Fernando, é importante colocar também, porque de trazer a cópia, somente a cópia da decisão, ela já... Certo. Mas como a gente, o patrono já saiu, né, Dornelas? Certo. Você põe ali mas eu li dizendo que eu ia pedir. Isso, tá certo. Mas põe sim. É porque muito provavelmente algum local, algum período ele conseguiu retificar a DCTF antes do despacho decisório. E aí deve ter passado absolutamente batido qualquer análise do mérito em si, tá? Entendi. Mas vamos lá. A gente vai então retornar para a pauta normal. Os itens 1 e 2 da pauta. Recorrente Valeo Sistemas Automotivos, são retornos de pauta. O relator é o conselheiro Roberto. O conselheiro Roberto votou por negar provimento ao recurso voluntário. Houve o pedido de vista por parte do conselheiro Dornelas. Itens 1 e 2. Então eu vou passar diretamente a palavra para o conselheiro Dornelas, já que a nossa composição é absolutamente a mesma do mês passado. Ele só dá uma situada. O Dornelas prefere que eu passe para o Roberto, só para ele fazer um resumo e a gente seguir? Não, eu posso falar das considerações do jeito que Roberto quiser para falar, fazer. Se ele quiser falar, para falar, eu faço minhas considerações, enfim, tanto faz. Eu só faria um rápido resumo de 2 minutinhos, só para avivar o problema. Né? Se trata de uma declaração de compensação que envolve crédito, e a situação é igual nos 2 processos, é parecido nos 2 processos, que envolve o pleito de um crédito que decorre de um pagamento supostamente indevido de um débito de imposto de renda na fonte já inscrito em dívida ativa. Né? O contribuinte teria sido intimado a fazer esse pagamento. Como ele não encontrou o DARF, ele recolheu. Posteriormente, ele diz que achou a comprovação do pagamento feito no passado e, com isso, ele entendeu que houve uma duplicidade no pagamento. Naquela ocasião, o meu voto foi no sentido de indeferir o pleito do contribuinte, quer dizer, não dar provimento ao recurso, porque o crédito que ele pleiteia já está inscrito em dívida ativa. E existe uma orientação da Receita, interpretando a Lei 9.430, de que, nesse caso, não é cabível a decomp. Né?
E no meu voto eu ainda digo que mesmo que essa situação fosse superada, o DARF que ele apresenta, o DARF que comprovaria o pagamento lá no passado, não deixa, na minha avaliação, não deixa claro que aquele pagamento feito no passado se refere ao mesmo débito que foi inscrito em dívida ativa. E aqui eu faço uma pequena observação. O imposto de renda que foi recolhido no Código 0561, que é Imposto de Renda na Fonte sobre Trabalho Assalariado. Veja, no trabalho assalariado é possível, né, e até normal que aconteça, de as retenções serem nos mesmos valores ao longo de um determinado tempo. Então, o fato de se ter o pagamento no mesmo valor de um imposto de renda feito no Código 0561, isso não significa, essa coincidência por si só, não indica que aquele pagamento é o mesmo que foi exigido na PFM. Então, eram essas as considerações, presidente. Muito obrigado, conselheiro Roberto. Conselheiro Dornelas, por gentileza. Tá. Eu fiz o voto vista, mas não vou ler esse voto, não. Na verdade, ele está em construção ainda. Mas eu tomei aqui algumas anotações e eu posso falar mais ou menos o que eu penso sobre o assunto. É o seguinte, primeiro, é fato e controverso. Bem, trata de pleito compensatório de crédito de imposto de renda na fonte. Então, a questão é isso, como ele falou, o 0561 é imposto de renda na fonte, então o pleito compensatório e o crédito é de imposto de renda retido na fonte, né, Roberto? É fato e controverso que existiram 2 pagamentos realizados, pelo menos não se contradiz isso, pelo menos é a minha leitura, Roberto. 2 realizados de imposto de renda na fonte, um perante a Secretaria da Receita Federal e outro perante a PGFN, após, como o Roberto falou, ter sido escrito em dívida ativa. Existem 2 argumentos da DRJ. Um é que o estrutura recorrente que foi emitida para prestar esclarecimento acerca do eventual débito existente da Secretaria da Receita Federal por necessidade de receita negativa. Então, ele fez o pagamento, depois, segundo a recorrente, ele tinha necessidade de receita negativa, e como ele não achou que o pagamento estava escrito lá em dívida ativa, isso foi no momento que ele foi intimado. Então, ele fez o pagamento, segundo o recorrente, mas lá na frente houve uma intimação eu imagino, da Receita, dizendo, olha, está em débito, eu vou mandar para a Procuradoria. Aí ele, por necessidade, ele não achou o pagamento, realizou o pagamento. Mas quando ele fez o pagamento, o débito estava na PGFN. Aí, posteriormente, ele fala que encontrou e apresentou à Receita os comprovantes realizados em 3,98, formalizando aí a declaração de compensação, visando o ressarcimento, obviamente, do segundo pagamento. Ele fez o pagamento primeiro, então o seu segundo foi indevido. Esse realizado, depois que ele fez o pagamento, já estava na PGFN. Agora, ele teve um equívoco, ao invés de mencionar que o código da Receita seria 3560, que é lá da Procuradoria, ele colocou o 0561, que é o código de origem, digamos assim, né? De origem. Então, existem 2 obstáculos aí. Um, apresentado, é que, no meu entendimento, há mero erro de preenchimento e PERDECOMP. E, nessa circunstância, o colegiado tem se manifestado que ele não pode modificar a realidade dos fatos, devendo o pleito ser apreciado na forma pretendida pelo interessado, afastando o óbito formal do erro do Código de Receita. Então, destaque, em nome do princípio da verdade material e da adequada valoração das provas, deve ser conhecido o pleito para que se aprecie e analise a existência de erro de fato, acolhendo a retificação da PERDECOMP pleiteada
neste PAF, no que se refere ao erro apontado em código de receita. Não é porque ele errou o código de receita que vai se modificar a realidade dos fatos. De fato, aquele valor ali, quando ele recolheu, estava na PGFN, não é porque ele errou o código que a gente vai dizer que estava na secretaria. Então, a gente supera esse erro de preenchimento, é assim que eu tenho dito. É assim que eu digo aqui. Então, junto aqui algum precedente, inclusive do Poder Judiciário, dizendo o seguinte: não posso imputar ao contribuinte a obrigação de pagar um tributo que teve seu valor já quitado por não ter preenchido corretamente um simples documento fiscal. Mas, obviamente, também tem vários precedentes administrativos que eu vou colacionar aqui. Então, essa questão do repreenchimento é o primeiro obstáculo. O segundo é quanto ao entendimento da DRJ, que impossibilitou o pedido de compensação do crédito por meio da PERDECOMP, pelo fato do pagamento do tributo ter sido realizado perante a PGFN. Então, já estou superando aquela questão. Ele, de fato, fez perante a PGFN. E de se notar que o tema gerava incerteza do próprio âmbito da própria Receita, inclusive na data do despacho decisório, que foi em 2006. O despacho decisório foi em 2006, e o crédito alegado, salvo engano, é lá atrás, né, Roberto? 2004, né? 2005, 2004, eu acho, né? Algo assim. Eu vou mandar aqui. 2004. Então, tanto é que a COSIT, então, o parecer que o Roberto falou, que o entendimento da Receita sobre essa questão aí, pelas minhas pesquisas, foi em 2012. Tanto é que a COSIT, por meio da nota técnica número 12, de 9 de abril de 2012, realizou consulta à PGFN a respeito da questão, para que ela dissesse como interpretava a expressão tributo ou contribuição administrada pela Receita Federal. Eu acho que essa é a discussão do caso, né? Constante no artigo 74 cap da Lei 94.30/96. Em resposta à consulta, a PGFN emitiu parecer PGFN CDA número 486/2013, então 2013. Acontece que o referido parecer, ora dá a entender que pela competência da Receita para analisar o pedido de compensação, ora dá a entender pela impossibilidade de compensação voluntária do crédito fruto do pagamento devido do débito escrito de ativa. Veja, vamos lá, lá na parte, eu vou ler só parte, certo? Veja, favorável ao contribuinte. Parágrafo 26. Para fins de compensação voluntária, a expressão tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, utilizada pelo dispositivo legal, tem o sentido de tributo ou contribuição cuja fiscalização e contribuição sejam de competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil, haja ou não inscrição em dívida ativa. Careceria de coerência é entender que o tributo ou contribuição administrado pela Receita Federal do Brasil, nos termos do artigo 74 cap da Lei 94.30, é somente aquele que se encontra em poder da mencionada secretaria, ou seja, aquele ainda não encaminhado para inscrição em DAU, dívida ativa da União. Isso porque, caso vigorasse esse entendimento, o caput do citado artigo já seria suficiente para obter, por exemplo, a compensação voluntária de débito encaminhado à PGFN para inscrição da DAU, sendo desnecessária a expressa vedação legal estatuída pelo artigo 3, parágrafo 3º do mesmo 74. Veja-se, desfavorável ao contribuinte. Aí ele coloca lá no parágrafo 30. Assim como a legislação pátria não admite a compensação de débitos já encaminhada para a PGFN para a inscrição de dívida ativa, também está vedada a compensação voluntária pelo direito passivo utilizando-se de crédito fruto de pagamento devido a débitos que no DAU. Então, esse parecer, e digo de nota, isso foi em 2012. Se a própria Receita está encaminhando consulta para a PGFN em 2012, há uma dúvida de interpretação. Diante desse cenário de insegurança jurídica no âmbito da própria Receita e PGFN, quando o procedimento correto de instrumentalização do pedido de compensação e da competência para análise dos créditos decorrentes de pagamento devido feito para o débito,
quando o débito já se encontrar inscrito em dívida ativa, tem-se que o contribuinte não pode ficar prejudicado. Importante mencionar que a recorrente apresentou o pedido de compensação 31/8 de 2004, como o Roberto falou, e ainda no ano 2012 pairava essa dúvida perante a Receita, o que gerou a nota de consulta mencionada. Além disso, esse é um argumento. É a questão essa questão aí, de uma interpretação no próprio âmbito da Receita. Não estava ainda, nessa época, definitivamente consolidado. Além disso, é de se ver que a época da transmissão estava vigente a IN 460 2004, 486/2004, que não previu qualquer vedação desse tipo de compensação. O artigo 26, parágrafo 3º, inciso 2 da IN 460, somente vedava a compensação de créditos com débitos que já tenham sido encaminhados à PGFN para inscrição em dívida ativa. Isso eu estou falando do âmbito da Receita, né? Mas não de crédito resultante de pagamento devido a maior. A vedação ou compensação desse tipo de crédito somente veio a ser regulamentada no âmbito da Receita com o artigo 34, parágrafo 3º tal da IN 900/2008, ou seja, 2008, posterior à transmissão, que somente produziu efeito em 1 de janeiro de 2009, ou seja, mais de 4 anos após o pedido de compensação da contribuinte. Esse é o segundo argumento. Mas não é só. Penso ainda que a melhor interpretação de tributo, contribuição administrada pela Receita, aí eu vou entrar no mérito dessa questão, Roberto, para dizer que de todo jeito, que o argumento não procede de que o crédito tributário oriundo de pagamento maior ou na esfera da PGFN não seria passível de compensação com... Portanto, emitiu o argumento de que o crédito tributário oriundo de pagamento maior na esfera da Procuradoria não seria passível de compensação com o tributo devido à Receita Federal. Trata-se, de verdade, de recurso pertencente à União, em qualquer caso. Então, dizer que de qualquer caso, aqui eu vou desenvolver ainda, em qualquer caso, o valor do recolhido foi para a União. A União é a pessoa jurídica. E PGFN e Receita são órgãos que fazem gestão do crédito tributário. Então se a União beneficiária desse valor, ela não reconhecer que o pagamento devido, pelo menos nos propõe analisar esse pagamento, eu acho que há um lucro completamente ilícito aqui. Eu trouxe aqui também a tela feita no próprio recurso do contribuinte sobre as competências que extrai do site, onde lá se fala, no caso, pedido de restituição, trouxe aqui a tela. Então, no caso, o pedido de restituição, compensação de qualquer tributo, mesmo aqueles recolhidos da PGFN, deve ser encaminhada à Receita, cabendo à Receita consultar a PGFN acerca da possibilidade de compensação do débito, e não simplesmente não homologar o pedido e encaminhá-lo diretamente para a cobrança. Nesse caso, a Receita promoverá a restituição após consultar a PGFN. Enfim, é isso. Então, Roberto está certo que até então não foi feito nenhum tipo de análise sobre isso. O que eu estou falando é superar esse óbvio, não dar provimento parcial, provimento integral. Então, o meu voto seria, adiantando, no sentido de dar provimento parcial de recurso voluntário para superar o óbice mencionado para DRF e DRJ, aqueles óbices do erro de preenchimento e essa questão da Receita e PGFN, e determinar o retorno da unidade para que se analise. De fato, assim, é possível que pelo COS 0561, que só pelo valor declarado não dá para saber se realmente ali equivale aquele mês exato, não dá para ver mesmo. Tem que analisar isso aí, até hoje não foi feito análise nenhuma sobre isso, esbarrou em óbice que eu estou entendendo que ele deve ser superado. É assim como eu... Não sei se eu já voto, ou essa é a sua Tá certo.
Muito obrigado, conselheiro Roberto, muito obrigado, conselheiro Dornelas. Depois eu passo a palavra para a conselheira Giovana, estava aqui pegando minhas anotações e também olhando. Eu acho, Dornelas, eu vou discordar de você, eu vou acompanhar o conselheiro Roberto já antecipando aqui. Eu acho que com a devida vênia, né, está se apegando muito à questão se é um tributo administrado pela Receita Federal ou não. Até o parecer também fala sobre isso. Acontece o seguinte, para mim, nesse nosso processo, é absolutamente desnecessária a discussão sobre o alcance daquele dispositivo. Porque na lei, né, não estou dizendo da extensão normativa, a lei é clara e taxativa ao não permitir essa compensação. Independentemente da interpretação que a gente queira dar. Eu vou lá. Então, o artigo 74, tudo bem, ele fala do débito administrado pela Receita Federal, dos tributos administrados pela Receita Federal, que a PFN diz, olha, continuam sendo tributos administrados pela Receita Federal, o que a PFN diz naquele parecer não precisa aplicar o caput. Não precisa, porque o parágrafo 3º, inciso 3º, é claro. Então, no parágrafo 3º do artigo 74 da Lei 9.430, vai dizer, além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega pelo sujeito passivo da declaração tal. Aí ele vem listando. Inciso 3º, ele é claro, os débitos relativos a tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria da Fazenda para inscrição em dívida ativa. Então, independentemente da interpretação que a gente der, se o tributo é administrado ou não pela Receita, esse inciso 3º, inciso 3 do parágrafo 3º do artigo 74, ele veda frontalmente que o contribuinte possa compensar débito inscrito em dívida ativa, está ali. Então, por qualquer construção que a gente queira fazer, a não ser que declare esse dispositivo, peço desculpas de novo, inconstitucional. Entendeu? Porque o caput a gente poderia discutir qual o alcance dele, mas eu não tenho muita dúvida do alcance do inciso 3 do parágrafo 3º. Então, ele diz claramente... Inciso 3 do parágrafo 3º. Débito relativo a tributos e contribuições. Pois é, Fernando, mas é que está. Mas vê o final. Que já tenham sido encaminhados... Débito relativo a tributos e contribuições pela Receita Federal que já tenham sido encaminhados à PGFN. Então, mas são débitos. Não, mas peraí. Que já foram encaminhados... A compensação tem débito e crédito. A gente está falando de crédito aqui. Que isso, Dornelas? Ele vai compensar o crédito? Não, ele está... Dornelas, leia lá. Os débitos relativos a tributos. Os débitos relativos a tributos encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa. A Receita inscreve em dívida ativa o direito creditório do contribuinte? Não, né? É o débito, está escrito ali. O débito que já tenha sido encaminhado, se você quiser tirar até a Receita Federal ali do meio, você pode esquecer o tributo. O débito que já tenha sido encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa. Pois é, meu amigo, é o que eu estou falando o seguinte. Agora deixa eu só terminar. Né? Nesse sentido, eu cito também uma lição do STJ. Né? Quem quiser olhar, o RESP 1.233.916. Por unanimidade de votos... 1.233.916. Por unanimidade de votos, é exatamente esse o nosso caso. Né? Ele diz aqui... compensação com créditos inscritos em dívida ativa da União, regimes jurídicos aplicáveis, impossibilidade, artigo 74, parágrafo 3º, inciso 3 da Lei 9.430. No item 4 da ementa, ele diz, a teor do artigo 74, parágrafo 3º, inciso 3 da Lei 9.430, os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Receita Federal, que já tenham sido encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa, não poderão ser objeto de compensação pelo sujeito passivo mediante entrega de declaração. Então, assim, eu entendo, e aquela discussão é bonita do caput, o que é um tributo administrado ou não pela Receita Federal.
se algo, a PFN naquele parecer ela diz claramente, olha, um débito de tributo administrado pela Receita, quando ele está inscrito em dívida ativa, ainda é um débito que é administrado pela Receita. Por isso que ele diz, no parecer, que não é para aplicar o caput, senão não precisava nem do parágrafo 3º, inciso 3. O que veda a compensação é esse dispositivo lá embaixo. Está dizendo, se não tivesse esse específico, inciso 3º, parágrafo 3º, o parecer diz que poderia ser objeto de compensação, mas como tem aquela vedação direta ali, entendeu? Eu entendi agora sim entendi o parecer, tá certo. Eu acho que é isso, eu entendi o parecer, mas eu quero falar depois que a Giovana falar, né, que ela quer falar primeiro aqui. Mas me parece assim, a gente poderia discutir, né, se fosse o caso, se é justo ou injusto a Receita poder compensar de ofício e o contribuinte não poder entregar a declaração de compensação. Né? Inclusive, nesse acordo do STJ é muito interessante, porque o recurso sobe em razão dessa interpretação que você está dando. Alguém tinha dado, olha, alguém está dizendo se a Receita pode compensar de ofício, um débito está inscrito em dívida ativa, por que o contribuinte não pode? Era justamente essa discussão. Né? Subiu para o STJ e por unanimidade de votos dizendo assim, olha, já tem um repetitivo, não é esse aqui, né? Que diz que se aplica literalmente lá o que está na lei em matéria de compensação, e a lei diz que não pode compensar se o débito já estiver inscrito em dívida ativa. Mas eu acho que para a gente, se isso estivesse escrito só na IN, me parece que a IN teria extrapolado, mas como eles colocaram diretamente no dispositivo legal, eu teria que não aplicá-lo. Porque ali deixa muito claro, se o débito está inscrito em dívida ativa, não pode ser objeto de compensação. Eu vou passar para a Giovana, Dornelas, daí você arremata aí, tá bom? Giovana. Tá, eu vejo aí assim, a questão que acho que o Dornelas estava querendo ressaltar, a impossibilidade de você compensar o débito inscrito em dívida ativa por decompra, é clara, está expresso. Eu acho que o Dornelas estava querendo dizer é o seguinte, não, mas não é a questão do débito que foi inscrito, é um crédito, um pagamento que foi feito sob um código de receita da Procuradoria. Então, na verdade, o que ele quer não é o reconhecimento para compensar um débito inscrito. Na verdade, aquele débito já foi extinto. Ele quer o reconhecimento do crédito, porque ele fez um pagamento com o código de receita da PGFN. E aí, nesse caso, a questão, por exemplo, da compensação de ofício, ela tem uma questão, porque a possibilidade da compensação de ofício, ela existe por quê? Porque o débito é líquido e certo, o crédito não é líquido e certo. E a compensação de ofício, eu queria só ressaltar que antes de proceder à compensação de ofício, o contribuinte recebe uma carta, ele tem 30 dias para se manifestar, inclusive dizer, não, eu não aceito a compensação de ofício. Na verdade, quando ele não aceita a compensação de ofício, fica lá em suspenso até ele liquidar ou esclarecer aquele débito que ele tem aberto. Então, esse é um ponto. Mas o que eu queria dizer, que aí eu corroboro com a posição do Roberto e a do Fernando também, da impossibilidade de compensação, e aí eu já contesto a questão de, porque é Receita da União, é tudo União, Receita Federal é União, Procuradoria, PGFN é União, a gente tem vários órgãos da União, mas existe uma coisa que se chama direito financeiro, lei orçamentária, contabilidade pública, são rubricas. O próprio conselheiro Dornelas falou da gestão do crédito tributário. Existe uma gestão que compete à Receita Federal, existe a gestão da dívida ativa que compete à Procuradoria-Geral. Então, se houve um pagamento sob um código de receita que compete à gestão desse crédito à Procuradoria, quem tem que dizer se esse pagamento foi indevido ou não é a Procuradoria. A Receita Federal, ela não pode usurpar a competência que é da Procuradoria, ainda que sejam dois órgãos da União, porque se você for ver, a gente tem muitos outros órgãos da União, a gente tem o Secretaria do Patrimônio da União, SPU, com outras rubricas, é tudo União, mas a gente não pode fazer esse tipo de compensação. Nem eu posso chegar e dizer que realmente aquele pagamento lá foi indevido. E o que corrobora essa posição
Por exemplo, esse mero erro de preenchimento na DECOMP, na verdade, não é mero erro de preenchimento da DECOMP que a gente vai superar. Eu supero o mero erro de preenchimento da DECOMP, mas o sistema DECOMP não aceitou que ele colocasse um código de receita da Procuradoria, porque ele não aceita o reconhecimento desse crédito por declaração de compensação. E é por isso que ele, tentando colocar o código da PGFN, não consegue, ele colocou o respectivo código do tributo administrado pela Receita. Então, não seria que superar mero óbice, porque a gente está superando o mero óbice para criar uma situação que é impedida. E é impedida, e aí eu vou lá, o artigo 73 da Lei 9430, ele faz uma diferença. Eu peguei um arquivo e copiei e colei os trechos de algumas leis. Quem quiser, eu disponibilizei lá na minha pasta, na pasta T, e tem lá a restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e GPS, cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal. Existe uma distinção clara entre, apesar de se referir ao mesmo tributo, que seria imposto de renda, são gestões, são receitas distintas. E aí, ele no parágrafo único, ele cita a possibilidade de compensação de ofício, num artigo distinto do artigo 74, que é específico para a declaração de compensação. Não é que esse crédito, veja, conselheiro Dornelas, não é que vai haver um enriquecimento ilícito por parte da União. Ele vai poder ser restituído ao contribuinte. Ele não vai poder ser objeto de restituição por intermédio de uma DECOMP. É uma questão de procedimento. E por que não pode ser pela DECOMP? Porque precisa que a Procuradoria da Fazenda Nacional, que é a gestora desse crédito tributário, diga: este pagamento foi indevido, que a gente não tem isso. Então, se esse processo vai retornar para a unidade de origem, e a unidade de origem pode transformar isso num processo administrativo e converter esse pedido de DECOMP num formulário, porque existe um formulário específico para que a Procuradoria ateste o crédito indevido, ela pode até fazer isso, dizer que foi tempestivo, porque ele queria o reconhecimento desse crédito, mas a gente não pode dizer que é possível compensar um crédito da Procuradoria pelo meio de procedimento de DECOMP. E aí, eu cito aqui a IN 17, o artigo 4º, que ele fala: a RFB efetuará a restituição de receitas arrecadadas mediante DARF e GPS que não estejam sob sua administração, desde que o direito creditório tenha sido previamente reconhecido pelo órgão ou entidade responsável pela administração da Receita. Então, é tudo união, mas são órgãos diferentes. E a Receita Federal só pode restituir se for reconhecido pelo órgão competente. E a gente está falando aqui de receitas arrecadadas mediante DARF e GPS. Isso é o artigo 4º da IN 1717. Também na própria página da PGFN, ele diz aqui: o pedido de restituição de valores pagos em DARF ou GPS em códigos de receita da dívida ativa da União é realizado pela Receita Federal. Assim, para saber mais sobre o serviço consulta e tal. Para isso, o requerimento deverá ser protocolizado na unidade de atendimento da Receita, juntamente com o formulário de pedido de restituição ou de ressarcimento, anexo 1 da IN tal. Esse formulário é o formulário que vai para a Procuradoria, para o procurador dizer: existe o crédito, ele exercer a competência porque ele é o gestor daquela receita. E aí, se a gente for ver, na própria página, eu também tirei uma telinha, acho que está aqui mais para baixo, nesse arquivo está com o nome lá de Valéu. Se a gente for para a lei, e aí a questão de que já foge ao direito tributário, mas vai para o âmbito do direito financeiro e orçamentário, a gente tem a lei 4.320 de 64, que estatui normas de direito financeiro para elaboração e controle de orçamentos e balanços da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal. Então, essa lei estatui as normas, ele distingue as receitas,
Então, no artigo 39, ele diz: os créditos da Fazenda Pública de natureza tributária ou não tributária serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados nas respectivas rubricas orçamentárias. Essas rubricas orçamentárias, se a gente vai ver lá, e aí ele diz: os créditos de que tratam este artigo exigível, transcurso de prazo para pagamento, serão inscritos na forma da legislação própria como dívida ativa em registro próprio. Então, existe um registro próprio para dívida ativa administrado por um órgão. E quando você vai no anexo, eu fui lá no anexo, tirei o print do anexo, tem receita orçamentária, e ele diz as rubricas. Então, tem lá a contabilidade, isso é matéria de direito financeiro e contabilidade pública. Receitas correntes, conta 1.0.0. Receita tributária, 1.1000. Aí tem lá todos os impostos. Blá, 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 IRPJ, imposto sobre consumo, coisa velha, anexo velho danado. Receitas diversas, uma rubrica distinta, cobrança da dívida ativa. Então, são rubricas distintas e não se misturam. Eu não posso chegar e dizer agora que tudo é receita da União e fazer compensação via decomp. Não que não exista, não que o contribuinte não tenha um direito creditório, não que esse crédito não possa realmente ser devido e ele ter direito à restituição. O que eu bato aqui é que não pode ser feito por via de decomp, porque a Receita Federal não pode atestar a existência de um crédito que é de gestão da Procuradoria. Era isso, eu acho que... Quem fala? Eu vou passar para o conselheiro. O conselheiro Roberto quer falar antes do conselheiro Dornelas? Tem várias especificidades, viu, Giovana e Dornelas? Entendi. Vamos lá, Roberto. Uma pequena observação, até pegando um gancho na fala da Giovana, é que esse pagamento que é feito na PFN, depois que o débito é inscrito em dívida ativa, ele não é inteiramente de tributo. Porque quando o valor é inscrito em dívida ativa, automaticamente é acrescido um percentual de 10% a título de honorários ou encargos da PFN. Quer dizer, então, na hipótese de devolver esse valor, é preciso deixar claro que uma parcela é tributo e a outra parcela não é, que corresponde a esses encargos, né? Era isso, presidente. Só para arrematar, então, né? Então, você entendeu, então, né, Fernando? Então, me parece que não existia vedação legal, certo? Porque ali era outra perna, compensação são duas pernas, débito e crédito. Realmente, compensar débito já escrito é uma coisa, e compensar crédito e o recolhimento que foi efetuado. Aliás, em um caso concreto, o recolhimento foi efetuado com o código de receita 0561. Então, não foi nem efetuado com o código de procuradoria. Eu estou dizendo que eu supero esse óbito para dizer, olha, de fato foi na procuradoria, porque o débito estava lá, então foi recolhimento devido. Então, não existia, então é fato que não existia impedimento legal. Não existia impedimento legal. Então, existia uma interpretação. A Receita, a própria Receita, em 2012, tinha insegurança nessa interpretação, que fez consulta para a GFN. Então, é outro argumento. Em 2012, nós estamos falando em 2004. Então, está aí a solução de consulta que nós já lemos. Isso é um fato. E outro fato, então me parece, Giovana, que o procedimento que deve ser realmente pedido a compensação no âmbito da Receita, conforme você mesmo falou, mas no formulário de papel, na Receita, de papel, para que a Procuradoria se pronuncie. Ele fez decomp, ele fez de forma eletrônica. Então, isso você vai retirar o contribuinte. E para finalizar, quem faz a gestão, quem é competente para fazer a gestão do tributos de competência, não é a Procuradoria. Tanto é verdade que tudo isso que é apresentado perante a Procuradoria, se fosse outra coisa diferente, era apresentado perante a Procuradoria, ou é apresentado perante a Receita. Se fosse a coisa diferente, ia ser apresentado na Procuradoria, mas não é. Quem faz a gestão, está aqui, ó, responsável, a Receita é responsável pela administração dos tributos de competência da União, inclusive os previdenciários, e aqueles incidentes sobre o comércio exterior,
a competência da Receita pode ser sintetizada, está na página da Receita Federal isso aí, a administração dos tributos internos de comércio exterior. Então, quem administra essa questão que faz gestão do tributo, porque você começou a falar de IBAMA e tal, mas não é esse o caso. O caso, esse tributo, imposto de renda na fonte, quem faz a administração é a Receita. Então, o contribuinte pagou porque ele saiu da Receita e foi para a Procuradoria, porque tem um ITER, em busca de cobrança judicial do débito. Aí ele pagou o tributo que estava lá na Procuradoria. Então, esse pagamento é indevido e é crédito para o contribuinte, aí ele não vai ser ressarcido, porque ele utilizou a forma, a instrumentalização equivocada, em vez de um papel, ele usou a Decomp. Eu não tenho dúvida que com a evolução dos tempos, daqui a 3 anos, 2 anos, vai ser tudo eletrônico também. Talvez mude aí um códigozinho, mas enfim, eu acho que isso aí não é motivo, não. Então, existe eu continuo convicto que não existia previsão legal, a Receita, ao interpretar a restrição, expresso de restrição legal, o débito é uma coisa, a crédito é outra, e a Receita só veio dizer que textualmente que o crédito não pode ser objeto na IN posterior à data de transmissão, que é a IN, que eu falei aqui, qual foi, meu Deus? Me ajude aqui, a IN 900/2008. Aí ela fala textualmente isso aí. Então, antes não. Então, tem algumas questões que eu levantei aqui, não é só a questão do direito financeiro com o direito tributário que Giovana falou aí, mas tem questões aí que dá insegurança ao contribuinte. Eu acho que o contribuinte, a essa altura do campeonato, se não é pelo processo administrativo e a gente ficar se pegando aquela instrumentalização inicial, a gente vai jogar no lixo um bocado de decisão que a gente tomou, exatamente com a premissa dessa flexibilização. Enfim, eu queria só dizer essas considerações, mas respeito demais a opinião de Giovana, como sempre muito bem fundamentada, com muita inteligência, com o Roberto também, muito inteligente e ponderado nas suas colocações. Eu só penso diferente conforme as razões que eu aqui trouxe. Eu queria só acrescentar uma coisa, a questão por que a Receita Federal recebe o formulário, essa é uma questão só procedimental de atendimento, até porque o atendimento da Procuradoria, que não tem estrutura, foi transferido para a Receita Federal. Mas a gestão do crédito tributário da dívida ativa não compete à Receita Federal, compete à Procuradoria Geral. Então, só queria distinguir o receber um formulário, porque a Receita Federal tem uma coisa chamada CAC, que é o Centro de Atendimento ao Contribuinte. Inclusive, quando o contribuinte quer despachar com o procurador da Fazenda para rever um débito inscrito em dívida ativa da União, que quem tem que se manifestar é o procurador, ele vai ao CAC da Receita Federal, pede que seja feito um agendamento para ele poder falar com o procurador, que é dificílimo, mas o procedimento é esse. Mas quem diz que aquele débito foi inscrito indevidamente é a Procuradoria, não é a Receita Federal. Então, às vezes, realmente, para quem está de fora, entender a diferença de um simples atendimento de balcão, né, feito por um funcionário terceirizado, e a questão da análise de um direito creditório e a gestão do crédito, inclusive a questão da execução judicial, quem faz na Procuradoria é a Receita Federal. Então, assim, uma coisa ninguém mais do que eu aqui flexibiliza erro de preenchimento de Decomp. Isso aqui, para a gente aceitar isso aqui, a gente vai estar usurpando competência da Procuradoria, não é competência da Receita Federal. Entendeu? A gestão disso, a gente tem que distinguir que a Receita, e aí não tem como não fugir da questão do direito financeiro, a Receita administrada de um tributo de RPJ até a inscrição em dívida ativa compete à Receita Federal, a partir disso compete à Procuradoria. Inclusive, a nova lei de transação, ela só permite quem está transacionando é a Procuradoria. A Receita Federal tem um procedimento lá de alguma coisa de pequeno valor, que acho que ainda vai ser regulamentado, mas o que é que o contribuinte faz hoje? Deixa eu só lhe dizer o que está acontecendo. O contribuinte chega na Receita Federal, vê que o débito dele está em aberto e quer transacionar.
ele não transaciona na Receita Federal. Sabe o que ele faz? Ele vai para a Receita Federal, meu débito está em aberto, eu não vou pagar. Inscreve ele em dívida que eu vou transacionar na Procuradoria da Fazenda. Porque é a Procuradoria da Fazenda que tem competência para transacionar esse débito. A Receita Federal não tem. Então, a gente tem que realmente fazer essa distinção entre esses dois órgãos da administração. É isso. Certo. Mais dúvidas, senhores? Então, vamos lá, né? O conselheiro Roberto então, está votando por negar provimento ao recurso voluntário, e o conselheiro Dornelas está abrindo divergência, né, conselheiro Dornelas? Provimento parcial, né? É. O retorno. Perfeito. Analisar que é submete. Então, vamos lá. Conselheiro Lisandro. Acompanho o relator. Conselheiro Rogério. Conselheiro Rogério. Desculpe, presidente, tive um problema de conexão, mas eu acompanho o relator. Tá certo. Conselheira Giovana. Eu acompanho o relator. Conselheiro Lucas. Presidente, eu vou ser sincero que eu achei a discussão muito interessante. Os pontos levantados pela Giovana esclareceram muita parte da dúvida. Entendo a divergência, a distinção entre os órgãos, mas eu estou me segurando um pouco num argumento do conselheiro Dornelas, que é o procedimento está trazendo um procedimento interno de um tributo pago à União, o ônus está sendo arcado pelo contribuinte por conta da gestão desse internamente. Então, eu vou acompanhar a divergência, mas louvando o voto do relator e todas as ponderações feitas. Conselheira Bianca. Acompanho o relator, presidente. Desculpa, acompanho a divergência. Tá. É um processo complicado. É um processo, assim, a discussão é interessantíssima, né? Discussão interessantíssima. Por hora, eu vou acompanhar o relator, tá? Eu estou aqui, os argumentos do conselheiro Dornelas muito bons, muito fortes, né? Mas eu vou seguir uma parte ali daquele que foi válido também por vários motivos a sua manifestação. Naquele parecer da PGFN, eles citam um decreto, né? Eles citam o decreto 2138, que o parágrafo 1º diz: é admitida a compensação de crédito do sujeito passivo perante a Secretaria da Receita Federal. Então, ali até a PGFN falou: olha, aqui a gente não está falando de tributos administrados pela Receita Federal, que ele dá uma conotação mais ampla que nem o Dornelas, não parecia. Tudo isso, qual foi a data disso aí? 2012, né? Não, esse decreto é de 97. Não, o parecer. Não, o parecer é de 2012. Mas diz que o decreto que diz que é admitida a compensação de crédito sujeito passivo perante a Receita Federal é o decreto 2138 de 97. Tá, então, assim, em razão disso, eu me sinto mais confortável em seguir isso, embora os seus argumentos são muito fortes, que só veio na IN 900, deixa claro, muito depois, é um negócio que talvez, vamos ver, no futuro possa voltar a baila discussão, mas está de parabéns, discussão muito boa. Tem que declarar, né, já fez tudo isso aí, tem que declarar esse voto aí. Eu vou, então, acompanhar o conselheiro relator, o conselheiro Roberto. Então, nós teremos, por maioria de votos, negar provimento aos recursos dos itens 1 e 2, certo? Vencidos os conselheiros Dornelas, Lucas e Bianca, que votaram por dar provimento parcial ao recurso voluntário. E o conselheiro Dornelas manifestou interesse em apresentar declaração de voto. Certo? Nos dois. Os dois, itens 1 e 2. Vai fazer um, já aplica para os dois, né? É isso, claro. Já faz para os dois. Senhores, 10h35, vamos fazer
um breve intervalo, 5 minutinhos de intervalo para a gente pegar um café. No retorno, a gente volta para o item 3, que é um paradigma dos itens 4 a 8, né? É da relatoria da conselheira Bianca. Então, vamos fazer um intervalo. O item foi retirado de pauta, segundo a pauta anotada. Desculpa, você tem razão. Item 3 está retirado de pauta e, consequentemente, os demais, né? Obrigado, conselheiro Lucas. Então, a gente vai depois lá para o item 13 da pauta. 13, Giovana. O item 3 foi retirado? Foi retirado. Então, isso consta aqui. A pauta anotada. Tem a gravação, né? Vamos fazer, então, um intervalo. Eu peço para a Tainá que interrompa a gravação.